dar início à unidade 2. Nós vamos tratar dos sistemas projetivos e métodos de representação gráfica. Começar falando sobre projeções. Então, a operação geométrica projeções supõe a existência de um ponto, o centro de projeção, representando o observador, e uma superfície onde se realiza a projeção. As retas que partem do centro de projeção e se dirigem para os diversos pontos do espaço a serem projetados denominam-se projetantes. Como a gente representa aí na imagem, nós temos o observador, o ponto A seria o ponto de projeção do objeto e a superfície seria, o nosso papel, representando aí o ponto. Então, esses três elementos: o observador, o objeto a ser representado e o plano de projeção. Então, uma projeção ela é cônica ou central quando o centro de projeção está a uma distância finita da superfície, e cilíndrica ou paralela quando a uma distância infinita. Então, a gente pode comparar aí a figura da esquerda como se fosse uma lanterna. Então, se eu imaginar aí um objeto ligado pelos pontos A, B e C e fizer uma iluminação como uma lanterna, lá na minha superfície projetante, por exemplo, uma parede, eu vou ter a representação desse objeto em sombra, só que ela não terá o mesmo tamanho do objeto, dependendo da distância da lanterna. Já a figura da direita, nós temos aí uma projeção cilíndrica ou paralela. Todas as linhas de projeção são paralelas entre si. A gente pode imaginar aí como, dando aí o mesmo exemplo, como a iluminação do Sol, que está a uma distância infinita da Terra. Então, o nosso objeto sendo representado, a sombra desse objeto vai representar o tamanho real desse objeto, certo? Então, a projeção cilíndrica pode ser ortogonal ou oblíqua em relação à superfície plana de projeção. É ortogonal quando os projetantes são perpendiculares ao plano de projeção e oblíquo quando são inclinadas. As vistas ortográficas são projeções cilíndrico-ortogonais ou simplesmente projeções ortogonais do projeto. Então, todo o desenho técnico ele é feito com projeções cilíndricas paralelas e ortogonais. Certo? Então, todas as linhas projetantes elas serão perpendiculares ao plano de projeção, que será o nosso papel representando aí esse plano. O diedro de projeção. Então, para entender que uma única projeção ortogonal não é suficiente para localizar um determinado ponto no espaço. Então, aí na figura nós temos o ponto A em três posições diferentes, certo? Então, o observador está olhando para o ponto A na primeira posição, na segunda e na terceira. Essas três projeções, elas formam um ponto de projeção na minha superfície, certo? Então, esse único plano de projeção, ele não é suficiente para me localizar esse ponto no espaço. Ele pode estar mais próximo do observador, pode estar mais longe, como pode até estar atrás do plano de projeção, certo? Então, baseado nisso, foi criado, o diedro de projeção, que é um sistema de dois planos de projeção, um vertical e outro horizontal, que se interceptam numa reta chamada linha de terra. As duas projeções ortogonais, a vertical e a horizontal, identificam perfeitamente o ponto. Então, aí na figura, nós temos o plano vertical, plano de projeção vertical e o plano de projeção horizontal, formando entre si um ângulo de 90 graus. E o cruzamento desses dois planos nós temos aí a linha de terra. Então, meu ponto A, o ponto de projeção, ele vai me dar uma posição no plano vertical e uma posição no plano horizontal. Se eu tirar esse ponto da posição, movendo mais para próximo do observador, ou mais distante do observador, certo? A projeção horizontal vai mudar de posição, certo? Então, isso aí facilita a minha localização do objeto no espaço. Para desenhar e interpretar as projeções, é necessário que os dois planos de projeção sejam representados em uma mesma superfície plana, voltada na direção de quem a vê. Isto é conseguido fazendo-se com que um dos planos seja rebatido sobre o outro. O plano horizontal, por exemplo, é rebatido para baixo num giro de 90 graus em torno da linha de terra. Então, nós temos aí a imagem representando, primeira imagem, nós temos o diedro de projeção, dois planos, um vertical e outro horizontal.
Esse plano horizontal, nós vamos rebater ele em torno da linha de terra 90 graus, e o resultado será a figura da direita, a épora de projeção, né, que na realidade é o meu papel, o único plano. Após esta operação, tem-se a projeção horizontal A exatamente abaixo da vertical A', no mesmo plano, o qual na prática é o papel de desenho. Está obtida a épora do ponto A. As linhas que unem as duas projeções de cada ponto denominam-se linha de chamada. Vistas ortográficas. No desenho técnico, a projeção vertical corresponde à vista de frente do objeto e a projeção horizontal à vista superior ou de cima. Especificando-se as vistas, a linha de terra pode ser suprimida. Então, nós temos aí um paralelepípedo sendo representado. No plano vertical, a gente está representando a vista frontal desse objeto. No plano horizontal, nós estamos representando a vista superior ou vista de cima desse objeto. Aí, do lado direito, nós temos a épora, né, que é a representação desses dois planos num único plano. E abaixo nós temos o resultado final no nosso desenho técnico, a vista de frente e a vista superior, né? Então, a gente apaga a linha de terra, apaga as linhas auxiliares, e o resultado será os dois desenhos em vistas ortográficas. Vamos lá. Vista de frente é a posição vertical do objeto. Considerando sempre opaco, nessa vista é representada sua face anterior. Então, nós temos aí um objeto um pouco mais complexo, certo? Então, eu vou escolher qual será a vista de frente e vou visualizar esse objeto, né, representando lá no plano vertical todas aquelas arestas que eu vejo na minha vista frontal, considerando sempre, né, lembrando sempre das projeções ortográficas. Então, na parte superior da épora eu vou representar a figura. Tá aí, ó, girando o objeto, eu vejo dois quadrados em cima e um retângulo embaixo. Então, vou representar isso em vista ortográfica no meu papel, na minha épora. A vista superior é a projeção horizontal do objeto e representa sua face superior. Então, eu pego o mesmo objeto, né, vou fazer um giro, né, representando esse objeto agora de cima, e vou representar, com o auxílio da linha de terra e as linhas, né, de chamada, ou linhas auxiliares, vou fazer lá no mesmo alinhamento a minha vista superior na parte de baixo da épora. Para facilitar a interpretação da forma de um objeto, recorre-se a um terceiro plano de projeção, perpendicular simultaneamente à horizontal e ao vertical, o plano de perfil. Para esta terceira vista, a localização do plano de perfil é arbitrária. No entanto, a princípio, supõe-se que esteja situada à direita do objeto e que o observador olhe da esquerda para a direita. A vista lateral esquerda é a projeção ortogonal do objeto em um plano de perfil, sendo o sentido de observação da esquerda para a direita. Na execução da épora, faça o rebatimento do plano de perfil sobre o plano vertical, de modo que a vista lateral esquerda se localize à direita da vista de frente. Então, nós temos a representação do diedro de projeção, né, com plano vertical, plano horizontal, e agora o plano auxiliar. Fica localizado à direita do objeto, e eu vou olhar, né, do lado esquerdo do objeto e ver, né, as arestas em projeção ortográfica nesse plano. Na figura do centro, nós temos aí a épora, né, onde eu fiz o rebatimento do plano horizontal 90 graus e o rebatimento do plano lateral, plano auxiliar, plano lateral direito, né, rebatendo aí do lado direito do objeto. Então, vista frontal do objeto, vista superior e a vista lateral esquerda. Apagando-se as linhas, né, de terra e as linhas de chamada, a gente tem aí o resultado do desenho técnico dessa peça em vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Sobre os cortes. Quando um sólido possui elementos internos que não ficam bem identificados pelas vistas, são realizados os cortes. Estes são representados em projeções,
semelhantes às vistas, nos quais se considera que o sólido foi interceptado por um plano chamado plano de corte. O plano de corte divide o sólido em duas partes e é posicionado de forma a representar os detalhes internos mais importantes, e podem ser ainda horizontal ou vertical. Então, na figura da esquerda, nós temos a representação de uma peça e um plano de corte vertical, né, representando a posição, né, dessa peça. Nós temos aí, né, o sólido dividido em duas partes. Então a gente escolhe qual dessas duas partes vai melhor representar os detalhes que eu não consigo perceber com as vistas externas, né, e eu vou detalhar esse corte em vista ortográfica. Já a figura da direita, nós temos um plano horizontal, né? Da mesma forma, o sólido é partido em duas partes e eu vou representar sempre a parte de baixo, né? Isso aplicado à arquitetura, nós temos tanto os cortes verticais, né, como nós temos aí os cortes horizontais. Então, esse plano de corte horizontal é o que a gente chama de planta baixa da edificação, né? Eu parto a minha edificação a um plano de 1,50 m do piso, eu vou eliminar a parte de cima e vou representar internamente, né, essa casa em vista ortográfica. Então vamos lá, na imagem do corte aí, mais uma vez. A imagem do corte. Então nós temos aí a representação de um corte vertical, né? Na figura da esquerda nós temos a figura sendo cortada por um plano vertical, né, e repartindo esse sólido em duas partes. Na figura da direita eu tenho a representação do corte do objeto em vista ortográfica, identificando, em linha tracejada, linha traço e ponto, o plano de corte, o nome do corte, corte A, e a seta indicando qual dos dois lados eu vou representar. E eu tenho o corte também em vista ortográfica, certo? Então eu tenho a vista superior do corte, né? Na vista superior está identificando a posição do corte e eu tenho um corte em vista ortográfica. A outra imagem está mostrando um plano de corte horizontal, né, onde eu vou também repartir a peça em duas partes. Quando eu faço o plano horizontal, sempre a parte representada será a parte de baixo, né, no caso de projetos de arquitetura. Então, abaixo aí nós temos a vista frontal do objeto, identificando aí a posição do plano de corte e o nome desse plano, corte AA, e a direção que eu vou olhar esse corte. Então, abaixo eu estou representando a vista do corte na vista superior. Então, esses dois planos eles estão utilizados nos projetos de arquitetura, certo? Tanto o plano vertical como o plano horizontal. Plano vertical eu utilizo para especificar as alturas das edificações e os detalhes que eu não consigo ver dentro de uma casa. O corte horizontal eu vou utilizar para representar o que a gente chama de planta baixa da casa. É um plano horizontal que passa 1,50 m do piso da casa, né? Eu elimino a parte de cima e vou representar essa planta em vista ortográfica, identificando todos os ambientes dessa casa ortogonalmente. Perspectiva isométrica. A fotografia mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho humano, pois transmite a ideia de três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. O desenho, para transmitir essa mesma ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica, a perspectiva. Ela representa graficamente as três dimensões de um objeto em um único plano, de maneira a transmitir a ideia de profundidade e relevo. Existem três tipos diferentes de perspectiva. Veja como fica a representação de um cubo em três tipos diferentes de perspectiva. Então, a representação em perspectiva, né, a gente representa no papel, só tem um plano, né, de projeção papel. Então, a gente representa a figura tentando demonstrar as três dimensões dessa figura: largura, altura e profundidade. A perspectiva, nós temos três tipos de perspectiva: a perspectiva cônica, perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica, certo? Então, esses três tipos de perspectiva eles são utilizados no desenho técnico. A que menos deforma o objeto e a mais utilizada é a perspectiva isométrica. Então, o desenho da perspectiva isométrica é baseado num sistema de três semi-retas que têm o mesmo ponto de origem e formam entre si três ângulos de 120 graus. Daí o nome, né, isométrico, né, é a mesma medida dos ângulos.
Então, cada uma das semirretas, né, é um eixo isométrico. Os eixos isométricos podem ser representados em posições variadas, mas sempre formam entre si 120 graus. O traçado de qualquer perspectiva isométrica parte de um ponto do eixo isométrico. Certo? Então, aí nós temos na figura, com auxílio de um papel reticulado, são essas linhas paralelas aos eixos isométricos. Então, nós temos aí a representação do prisma. Né? Eu escolho um ponto de início. Desse ponto, eu traço os 3 eixos isométricos. Né? Na segunda figura, aí, eu estou começando a desenhar, traçando os eixos paralelos aos eixos isométricos, formando a vista frontal da figura. Na figura 3, né, continuando traçando linhas paralelas aos eixos isométricos, nós temos a vista superior. Na figura 4, né, nós temos aí a vista lateral esquerda do objeto. E por último, a gente faz o acabamento, reforçando as linhas, né, e apagando os excessos dos eixos isométricos. Certo? Então, essa foi a unidade 2. Bons estudos e até a próxima.